Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo, eu vou estar trazendo um tema muito importante na nossa vida cristã, e ele é um tema que é mais polêmico assim para quem está começando na fé, para quem está começando a dar os seus primeiros passos na caminhada cristã, porque ainda não sabe se é pecado ou não é pecado, fica naquela dúvida, será que é pecado? Será que eu pequei? O que eu faço? Então esse vídeo é para te ajudar se você está começando na fé, e ele também serve para cristãos que já estão há mais tempo na caminhada e às vezes acabaram se acostumando com uma vivência, com um padrão de viver, uma vida onde talvez ele não está muito enraizado, não está muito ligado com a palavra. Então esse vídeo ele vai trazer muitos versículos, muita direção. Então, vamos lá. E antes de começar esse vídeo, eu quero te apresentar o que a gente vai falar nesse vídeo, quais que são os temas. Então, primeira coisa que a gente vai falar, o que é pecado e a definição de pecado. Como eu penso, a minha visão, a visão do Pedro sobre o que é pecado. Quais são os pecados que a Bíblia descreve? Óbvio que eu não posso falar todos aqui, porque senão o YouTube vai, né? Enfim, vai zoar o meu vídeo. Quais são os tamanhos de pecado? Será que pecado... Será que existe pecadinho e pecadão? A gente vai falar sobre isso. E também, qual que é uma solução prática que eu vivi na minha vida e que eu vivo até hoje para vencer tentações, né? Não vencer pecados, mas vencer tentações para você não cair mais. Então vamos lá, o que é pecado e a definição. Então, para começar nessa parte, eu separei 4 definições do que é pecado, tá bom? Algumas eu pesquisei na Bíblia, outras eu pesquisei no Google, e tem uma que é a definição que eu gosto de pensar sobre o que é pecado ou não, tá bom? Então vamos lá para a primeira definição. Pecado é a violação a algum preceito religioso. Definição número 2. Pecado é o ato da vontade pessoal contra a vontade de Deus. Número 3. Pecado é errar o alvo. E essa é a definição que eu mais gosto sobre o que é pecado. E a definição número 3. Pecado é o que nos separa de Deus. Ou seja, Deus ele não pode habitar onde há pecado. No ambiente de pecado, Deus ele não consegue habitar. Porque Deus é perfeito. E Deus ele não consegue. Deus ele fica impedido de habitar nesse lugar. Ou seja, quando a gente peca, não é Deus que se retira da nossa presença, mas é a gente que se retira da presença de Deus. Porque na palavra fala assim: você não pode servir a dois senhores. Se você escolher um, você vai amar, você vai servir melhor esse senhor. Se você escolheu, e como você escolheu um, você vai desprezar e menosprezar o outro. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, na definição número 2 que fala sobre um ato da vontade pessoal, a gente escolhe a nossa vontade e a vontade de Deus. Então, não existe, para isso, não existe meio termo. E é por isso que a definição número 3 é uma definição que eu gosto muito, que é basicamente pecado é errar o alvo. E se você tem alguma definição diferente sobre o que é pecado, coloca aqui nos comentários para eu ver qual que é a sua opinião, qual que é a sua definição sobre o que é pecado ou não. E agora eu vou te explicar como que é essa linha de raciocínio que eu penso sobre pecado é errar o alvo. Então eu vou estar te explicando um pouco mais sobre essa linha de raciocínio que eu tenho, tá bom? E você não precisa tomar ela para você, mas se você gostar, fique à vontade. Essa linha de raciocínio funciona mais ou menos assim: Cristo é o alvo. Ou seja, Paulo ele falava assim: viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, se Cristo é o alvo, se a vontade de Jesus é o alvo, ou se fazer as coisas com o foco de engrandecer Jesus é o alvo, tudo que é fora disso é errar o alvo. Ou seja, se eu errei o alvo, eu posso ter pecado. Essa talvez seja uma visão um pouco extremista, mas o evangelho é extremo, né? Então a gente não pode tratar o evangelho como se fosse só mais alguma coisa da nossa vida cotidiana, né? Às vezes como trabalho, enfim. Mas o evangelho ele é radical. E essa é uma forma radical de pensar. Vamos pensar assim comigo. Música que não seja louvor, coisas não música que engrandeça o nome de Jesus, né? Ou que engrandeça Deus, que fale sobre a palavra de Deus, né? Músicas, por exemplo, que falam palavrão, músicas que falam besteiras, ou até músicas que são muito bonitinhas, né, de serem ouvidas, mas elas não engrandecem o nome de Jesus. Será que isso é pecado? Porque se não engrandece o nome de Jesus, se ela não tem como o foco engrandecer o nome de Jesus, cumprir a vontade de Jesus, talvez eu esteja errando o alvo. E nesse errar o alvo, nessa visão, eu tô pecando. Porque se eu não acerto o alvo que é Cristo, fazer a vontade de Deus ou engrandecer o nome de Deus, eu errei o alvo, então eu pequei. Então, muitas vezes, se você acha que algo não é pecado, você pode pensar nessa linha de raciocínio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de bebida. Então, eu não gosto de vinho, não gosto de bebida alcoólica, entendeu? Então, para mim, eu vejo que é algo que não engrandeceria
o nome de Jesus. Eu vejo que isso não me ajudaria a engrandecer o nome de Jesus, a fazer a vontade de Jesus. Por mais que Jesus ele bebia vinho. Deixa eu fazer um adendo rápido. Eu mencionei que Jesus ele bebia vinho, mas Jesus ele foi estratégico nessa parte. Por quê? Porque ele queria mostrar para nós que ele é um Deus que é divertido, que as pessoas podem se divertir. Então, quando você for pensar nessa linha de raciocínio, seja estratégico. Por exemplo, não tô falando que música secular é errado ou é certo, se é pecado ou se não é. Mas, por exemplo, se Deus te chamou pra cantar rap, se Deus te chamou pra, enfim, pra algum lugar onde existe um exemplo de música específico, talvez você escutar esse tipo de música, ele realmente não vai agradar o coração de Jesus. Mas você tá escutando essa música, você tá estudando sobre essa música, sobre esse estilo de música, ou sobre um modelo de arte, sobre algum estilo de arte que um cristão, que muitas vezes passa despercebido para os cristãos. Então, quando você estuda essa música, estuda essa arte, você está sendo estratégico, mas lembrando, não é estratégico para ouvir e só para passar tempo, mas é um estratégico para você conquistar almas. Então, o plano de Jesus era ganhar almas. Então, se você vai fazer alguma coisa, se Jesus te chamou para um ministério, que talvez não é missionário, mas, cara, é você cantar rap. Cara, escuta rap, entende daquele estilo musical para você ter assunto para conversar com outras pessoas, para você salvar vida de pessoas, para você ganhar almas. Que no fim é isso que importa. É ganhar almas e engrandecer o nome de Jesus. Tchau. Continua seu vídeo. Entendeu? Mas na minha visão particular, isso não vai me ajudar em nada. Então, talvez ali, se eu beber, pela minha consciência, a palavra fala assim, que existem pessoas que têm uma consciência do que é pecado e outras não. Por exemplo, uma pessoa que está começando na fé, talvez escutar a música do mundo seja pecado, mas para outras talvez não seja pecado, entendeu? Então vai depender muito ali da sua visão. Então, na verdade, vai depender muito da sua consciência. Então, a sua consciência, ela vai te julgar. Ou seja, se você faz algo onde você julga que é pecado e você faz, você está pecando. Agora, se você faz algo que você julga que não é pecado, você não pecou. Mas se a sua consciência, se você tem dúvida se aquilo é pecado ou não, é melhor que você não faça. Porque você pode estar pecando nisso. Tá? E um adendo. Existem pecados que são pecados universais, que são pecados escritos. Né? Então, por exemplo, às vezes você pode falar assim, desonra, eu gritei com meu pai, gritei com minha mãe. Isso não é pecado. Cara, isso tá escrito na Bíblia. Desonrar o pai é pecado, desonrar a mãe é pecado. Então tem coisas, por exemplo, fazer sexo antes do casamento. Para algumas pessoas é normal, entendeu? Mas não é porque essas pessoas é normal que isso deixa de ser um pecado. Entendeu? Isso continua sendo um pecado mesmo você achando que não é. Por exemplo, homossexualismo. Muitas pessoas acham que hoje é normal, mas isso é um pecado. Na verdade, a prática do homossexualismo é um pecado. Entendeu? Por mais que todo mundo fale que é normal, isso é um pecado. Não é porque as pessoas falam que isso é normal que isso deixou de se tornar um pecado. Porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje, para sempre. A Bíblia não vai mudar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não muda. Ela não tem sombra que muda. Tá bom? Então, esse é um raciocínio meu. Tudo que eu faço que não é para honrar a Deus, engrandecer o nome de Jesus, ou para que o evangelho ajude outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, aquilo é pecado, não é talvez, aquilo é pecado, porque eu errei o alvo. Então também vai muito da sua consciência. Na palavra fala assim, em Mateus, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E em Tiago fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, o que eu acabei de falar? Basicamente, a gente deixa a comodidade das coisas terrenas, ou seja, a gente tira os olhos de Jesus, a gente tira os olhos das coisas que são do céu e fica olhando para as coisas da terra. E, cara, eu vou te falar, muitas vezes isso é comum, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu separo a palavra comum da palavra normal. Então, não é que seja normal, porque não pode ser normal, mas infelizmente é comum. Comum de ser feito, comum de acontecer. Então, muitas vezes a gente tira os olhos de Jesus, tira os olhos das coisas dos céus e coloca os nossos olhos nas coisas terrenas, entendeu? E qual que é o padrão terreno? Cara, o padrão terreno das coisas, ele é caído. Ou seja, ele é carnal. Ele não vai. A terra muitas vezes não vai com o que a Bíblia prega. A terra muitas vezes não é igual ao que Jesus queria. Então, eu dei o exemplo do homossexualismo. Vou dar o exemplo de traição, de muitos adultérios, de famílias sendo destruídas. Entendeu? Esse não é o padrão bíblico. Esse não é o padrão que Deus queria. Mas é comum, porque as pessoas têm vivido isso. Então, muitas vezes a gente tem
tirado os olhos das coisas que são dos céus, dos mandamentos de Jesus, daquilo que Jesus queria, e fica olhando para a terra, e a nossa visão, ela é corrompida, porque a gente começa a achar que algumas coisas são normal, mas elas não são normal, elas são comum de acontecer. Mas o que é normal? O normal é que a vontade de Jesus seja estabelecida na terra, entendeu? Então, muitas vezes a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas coisas da terra. E em Tiago fala assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então aqui não tem como você viver num meio termo, porque se na palavra fala a amizade com o mundo é inimizade com Deus, se você escolhe o mundo, você escolhe ser inimigo de Deus. Entendeu? Não existe meio termo para isso. Então por isso que essa é uma visão que muitas pessoas, e até eu julgo radical. Eu julgo ela radical um pouco. Mas cara, se a gente vive para um Deus que foi radical, que largou os céus, que deixou os céus para se rebaixar ao homem, para viver uma vida humana, como um homem, crescer de um bebê, né, crescer numa manjedoura, como um bebê, como uma criança, passar por todo o processo que a gente passa. Jesus ele foi radical na sua entrega. Jesus ele entregou a sua vida. Então, talvez nada mais justo que a gente entregue a nossa vida com a mesma radicalidade que Jesus ele entregou na cruz. Entendeu? Porque da mesma forma que, e é um pensamento meu, da mesma forma que Jesus ele entregou algo que para nós é necessário, algo que nós gostamos, que é o perdão de pecados, que é a graça, é viver com um sentimento quentinho que o Espírito Santo tá dentro da gente. E ele fala que nós somos filhos, fala que nós somos amados, e que muitas vezes Deus libera bênçãos, que, cara, são bênçãos muitas vezes que a gente quer, entendeu? Por que a gente não entrega algo que Jesus realmente quer? Entendeu? Jesus, ele não tem um alto padrão, ele não precisa que você toque uma música, enfim. Deus, ele deu dons, mas ele quer o seu coração. Então, por que não é mais justo entregar para Jesus realmente algo que ele goste? Porque você gosta de receber, você ama receber coisas que você gosta. Você acha que Jesus é diferente? Jesus ele ama receber coisas que ele gosta. Então, esse é um pensamento meu, um pensamento que eu acho muito válido. E talvez você poderia pensar sobre isso. Mas agora vamos para outro tema. Quais são os pecados que a Bíblia descreve? Cara, os pecados que a Bíblia descreve são vários, né? Então eu não vou citar todos aqui, mas eu vou colocar alguns aqui na descrição, porque eu posso ter falhado em não colocar algum outro. Mas, por exemplo, blasfêmia, adultério, feitiçaria, contendas, brigas, adoração a qualquer coisa que não seja Deus, inimizades, fofoca, matar, inveja, orgulho, mentira, apostasia, roubar, enfim. Tem uma lista ali que eu vou colocar aqui na descrição que você vai poder ver, tá? Em Provérbios 6, a gente pode ver, tá escrito assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de pecados e na descrição tem outros exemplos de pecados. O que são esses pecados? Esses pecados são pecados fixos, ou seja, não importa o que você pense, né? Ah, isso não é pecado pra mim. Cara, desculpa, mas caguei para o que você pensa, ou o que você acha que é pecado ou não é. Sabe? Tipo, para as outras pessoas não liga. Porque na Bíblia já tem uma lista do que é pecado ou não. Ou seja, a Bíblia não vai se moldar a você. Deus não vai moldar a você porque você é mimado, porque você quer viver as coisas do jeito que você quer. Cara, é pecado. Então é muito mais fácil que você aceite que é pecado, porque vai ter um dia que você vai chegar diante de Deus e você vai falar, e Deus vai te perguntar por que você fez isso. E você falar, ah, pra mim não era pecado. Cara, sinceramente, os anjos, não sei se vai acontecer, eu não quero, né, blasfemar, heresia, mas cara, os anjos vão rir de você, cara, porque estava escrito na Bíblia que era pecado. Entendeu? Agora você vai chegar no céu, vai falar pra Jesus que não era pecado, algo que estava escrito que era pecado. Cara, desculpa, mas você tá muito enganado. E você tá vivendo uma vida que talvez, cara, não é a vida que Jesus. Não é talvez, que com certeza Jesus não sonhou que era pra você. Então, eu vou deixar a lista ali pra você ver o que é pecado. E não importa o que você pensa, se você deixou de pensar. Por exemplo, mentira. Cara, mentira é pecado. Então, se você mentiu, cara, você pecou. Infelizmente, você pecou. Então, se arrependa, peça perdão, cara, porque é pecado. Entendeu? Ah, mas foi uma mentirinha que não sei o que. Cara, não existe mentirinha e mentirão. É mentira. Entendeu? Porque às vezes a gente quer disfarçar o pecado. E é sobre isso que eu quero falar agora. Será que existe tamanho de pecado? Será que existe pecadinho e pecadão?
Eu falei de mentirinha e mentirão. Mas será que existe pecadinho e pecadão? Olha só o que fala em Mateus 12, 31 ao 32. Fala assim: Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Ou seja, se na palavra fala que existe um pecado que ele não é perdoado, eu acho que, na minha concepção, existe sim pecadinho e pecadão. Ou seja, se você não acredita que existe pecadinho e pecadão, é um ponto de vista seu. O meu ponto de eu não tô aqui pra que o meu ponto de vista seja rei e seja o único, né? Você pode ter o seu ponto de vista. Mas uma coisa você tem que concordar. Todo pecado, ele existe consequência e o tamanho dessa consequência varia de acordo com o seu pecado. Vamos dizer assim, vamos usar o exemplo da mentira. Você mentiu para uma pessoa. Cara, a consequência é que a pessoa não vai confiar em você. Mas a consequência não vai ser a morte. Todo pecado, a consequência é a morte, tá bom? Mas você mentiu pra uma pessoa. Talvez aquela pessoa não te mate por você mentir pra ela, entendeu? Mas ela vai perder a confiança. Agora vamos dizer que você usou um tipo de droga meio pesado, né? Você bebeu, você fez uma cagada quando estava drogado, enfim. Cara, já vi muitas pessoas por conta da droga perderem partes do corpo. Ou seja, essa é uma consequência do pecado. Ou seja, a gente pode ver que a consequência da mentira, tanto a consequência da mentira como a consequência de usar drogas, cara, vai ser a morte. E qual morte? Talvez não a morte física. Pode acontecer, mas eu digo é a morte espiritual. Ou seja, é a separação do seu espírito pro espírito de Deus. Ou seja, você se separa do espírito de Deus. Então essa é a morte que eu tô falando, tá? Mas, por exemplo, a consequência de você mentir é muito menor do que a consequência de você usar drogas. Ou, por exemplo, a consequência de você mentir é muito menor que a consequência de você bater em alguma outra pessoa. Porque às vezes você vai mentir pra pessoa, a pessoa fala assim, cara, não acredito mais em você. Mas se você vai lá e dá um tapa na cara da pessoa, cara, talvez você vá apanhar. Entendeu? Outro exemplo. Cara, às vezes você traiu uma pessoa, você traiu o seu cônjuge. Qual que é a consequência, cara, desse pecado? A consequência talvez é que você perca o seu. Cara, eu já vi casamentos sendo restaurados, mas já vi muitas pessoas terminando o relacionamento. E justo é, cara. Porque se você traiu uma pessoa, é justo. Entendeu? Aí é a escolha da pessoa se ela vai continuar com você ou não, mas você traiu essa pessoa. Então existe uma consequência. E para cada pecado que você fizer, vai ter uma consequência. Então, se você não acredita que existe pecadinho e pecadão, acredita que todo pecado é o mesmo, a consequência de um sempre vai ser maior que o outro. Cada pecado vai ter a sua consequência de acordo com o pecado. Uma coisa que é muito importante: todo pecado, ele é pecado. Então, se você acredita que existe sim pecadinho e pecadão, meu irmão ou minha irmã, não deixe de pensar só porque é um pecadinho que deixa de ser pecado. Porque se você acredita que é um pecadinho e você vai cometer mesmo assim, cara, sabe que você está pecando. E você está entristecendo o Espírito Santo. Você não tá, talvez você não esteja blasfemando contra o Espírito Santo, mas você está entristecendo o Espírito Santo. Ou seja, sempre que a gente peca, cara, a gente entristece o Espírito Santo, a gente entristece o coração de Jesus. Né? Eu tô até falando entristece, tô falando errado, parece que eu tô preso. Mas, cara, quando a gente fala, quando a gente peca, realmente a gente entristece o coração de Jesus. Entendeu? Então, se você acredita que existe pecadinho, cara, não deixe, não faça só porque é pecadinho, porque você acredita, que a consequência, cara, a consequência que ele não é a morte, é a separação. Ou seja, toda vez que você peca, independente do pecado que foi, cara, você tá atrasando o seu propósito. Isso foi uma coisa que o meu líder sempre me falava, cara, sempre que você peca, independente do que seja, cara, você tá atrasando os planos de Jesus para sua vida. Entendeu? Porque você está saindo do propósito de Jesus. E agora o tema que eu quero entrar é: qual que é uma solução prática para você vencer os seus pecados e não cair mais? Para isso, eu quero trazer dois textos bíblicos, cara, que o Espírito Santo foi, nossa, maravilhoso em trazer quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. Vamos lá. E agora, como que você pode vencer o pecado? Olha só esse primeiro texto. Mateus 17, 14, 21. Vou ler aqui para vocês. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse diante dele: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus respondeu ao demônio: E este saiu do menino, que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum.
E agora olha esse segundo texto que está lá em João 15, que fala assim: eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o único jeito, realmente, o único jeito que existe para você vencer uma tentação e parar de cair no pecado é você estando conectado a Jesus, ou seja, você precisa fazer devocional, você precisa ler a Bíblia, você precisa aprender sobre Jesus. Em Mateus 11, do 28 ao 30, se eu não me engano, fala assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus ele nos convida a entregar o nosso fardo pesado, entregar assim, cara, a tentação, entregar o pecado. Jesus ele nos convida a falar assim: Jesus, eu não tô conseguindo vencer o pecado da mentira, eu não tô conseguindo vencer muitas vezes o pecado da pornografia, muitas vezes Jesus eu não tô conseguindo vencer o pecado de roubar, né? Então Jesus ele nos convida a falar assim: entregue o seu fardo a mim, fala assim: Jesus me ajuda porque eu não tô conseguindo. Isso é entregar o fardo para Jesus, né? Jesus ali ele não tá falando de algo físico, mas ele tá falando de algo espiritual. Entrega o fardo a mim. E pega o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Jesus nos convida a isso. E a única forma de você fazer isso, você tem que estar conectado a Jesus. Você tem que estar conectado ao Espírito de Jesus. Entendeu? Você tem que estar fazendo devocional, você tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar conectado a Jesus. E você também precisa jejuar, cara. Porque jejuar basicamente é negar-se a si mesmo. Ou seja, você vai, por um período do seu dia, por um período da sua semana, você vai se abdicar de alguma comida, você vai se abster de algum alimento, de alguma bebida, ou pode fazer um propósito, você pode largar a rede social, você pode parar de jogar um videogame que você gosta. Cara, para vencer isso. Mas jejum, cara, jejum é de comida. Então você vai se abdicar um dia, algumas horas do seu dia, para fazer um jejum de comida, para você vencer aquela tentação que é tão difícil que você vence, que você talvez só tá caindo. Cara, eu vou compartilhar um exemplo da minha vida. Cara, tinha um período da minha vida que eu tava caindo muito num pecado. E o mesmo líder que eu me ensinei alguns minutos atrás nesse vídeo, ele me falava assim, cara, se você não jejuar e se você não orar, você não vai vencer esse pecado. E eu falava assim, cara, é verdade. Então eu me posicionei, eu comecei a fazer jejum. E, cara, muitas vezes o jejum que eu fazia, cara, era um jejum que me incomodava. Era um jejum que eu falava assim, cara, eu não aguento mais fazer jejum. Mas, cara, o jejum, esse jejum que eu fazia, e juntamente com o jejum, cara, porque não adianta só você jejuar, você tem que orar. Entendeu? Então, o jejum e a oração que eu fazia, o tempo de devocional que eu tinha, aconteciam duas coisas. Primeira, ou ele tirava a vontade, tinha dias que eu não tinha mais a vontade de fazer aquilo. E o segundo, quando vinha a vontade, eu conseguia controlar, porque o jejum e a oração eles me ajudavam, porque a minha carne ela estava enfraquecida e o meu espírito estava fortalecido. Então, a minha mãe sempre contou uma história assim, que dentro de você existe uma briga por dois cães. Tem o cachorro branco, que é o cachorro do espírito, e o cachorro preto, que é o cachorro da carne. E não é, não é uma piada racista, tá? Mas realmente, então, tem a briga do espírito e da carne. Ou seja, daí minha mãe falava, qual cachorro você alimentar mais é o cachorro que vai vencer. Ou seja, se você alimenta mais a carne vai vencer do seu espírito. Mas se você alimenta mais o seu espírito vai vencer a carne. E é exatamente isso que acontece quando você jejua. Então, se você jejua, se você ora, se você passa tempo, se você realmente gasta tempo na presença de Jesus, cara, é muito mais fácil que você vença a tentação. Porque, cara, se já fazendo jejum, se já fazendo tudo que você pode fazer, orando, evangelizando, cumprindo a vontade de Deus, já é difícil a tentação que você passa. Imagina assim, cara. Imagina assim jejuar, senhora, cara, você não tem chance. E por muitas vezes não vai fazer sentido você vencer uma tentação se você não tá em oração, se você não tá jejuando, porque não vai fazer sentido, porque vencer uma tentação é algo do espírito, e quando você vive na carne, não tem por que você querer vencer uma tentação que é da carne. Então, por isso, meu irmão, uma dica, cara, jejua. Ora, separa ali, cara, nem que seja uma vez na sua semana. O meu líder, ele me aconselhou, cara, jejua 2, 3 vezes na semana. Então, cara, se você pode, se você consegue, se você às vezes não tem nenhum problema médico, se você não tem alguma dificuldade e você pode ficar alguns períodos da sua semana, algum período do seu dia sem comer, cara, faça isso. Por quê? Porque você não vai estar só vencendo o pecado. Você não vai estar só se posicionando, mas, cara, você vai estar honrando o nome de Jesus. Automaticamente, ou vamos dizer assim, é, de forma intencional, você vai falar assim, Jesus, eu quero me posicionar, eu quero vencer. E quando você se posiciona assim, escolhendo as coisas do Espírito e não as coisas da carne, cara, você engrandece o nome de Jesus. Você vence, cara, você dá glória àquele que é ao único que é digno de toda a glória. Então, meu irmão,
jejua, ora. Cara, se você tá com muita dificuldade no pecado, cara, vai e confessa pro teu líder, confessa, cara, pra alguém que é da sua confiança, que você sabe que não vai espalhar. Confessa, cara, porque você precisa. Na palavra também, eu não anotei aqui, mas o Espírito trouxe, mas na palavra também fala, cara, confesse seus pecados uns aos outros, para que você alcance misericórdia. Então, quando você faz isso, cara, você alcança misericórdia e, cara, é batata. Parece. Cara, eu já confessei muito pecado. Sério, meu Deus do céu, eu sou muito pecador. Porque, cara, eu já confessei muito pecado. E tinha muitas vezes que eu tava enraizado no pecado. E, velho, parecia que só por eu confessar o pecado, parecia que, mano, já saiu um peso enorme. Já parecia que eu, cara, eu não sofria tanto com o pecado, porque quando eu confessava, cara, eu alcançava misericórdia e pra mim era muito mais fácil vencer o pecado. Então, se você tem um pecado escondido e você não quer confessar, algo que você tem caído todos os dias, algo que você tem caído recorrentemente, não todos os dias, mas recorrentemente, ou recorrente, né? Não sei se existe recorrentemente, mas recorrente, cara, confessa um líder, conversa pro seu pastor para que você alcance misericórdia. E, cara, se posiciona. Ora e jejua. O mesmo conselho que o meu líder te deu, eu vou te dar. Ora, jejua que você vai alcançar misericórdia, que você vai vencer esse pecado. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você achou. Comenta aqui qual que é o seu posicionamento sobre o pecado. O que você acha que é pecado. O que você faz para vencer o pecado. Né? Às vezes você tem uma dificuldade, mas o que você faz? Cara, coloca aqui nos comentários porque você pode estar ajudando outra pessoa. Entendeu? E, cara, também não esquece. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para outras pessoas, para o evangelho estar sendo pregado, né, para me ajudar para ajudar Jesus também a palavra chegar para cada vez mais pessoas, tá bom? E também não só para chegar para mais pessoas, mas também para a gente começar a se tornar uma noiva madura, porque Jesus ele espera uma noiva madura e a gente precisa desse conhecimento, cara. A gente precisa crescer em conhecimento para que a gente possa ser uma noiva madura, para abreviar ou acelerar a volta de Jesus para a Terra. Vamos lá, eu conto com você. Compartilha esse vídeo. Falou!